A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Hoje vamos ler em Números, capítulo 16, a partir do versículo de número 1. Vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus, que diz assim: E Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome, e congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Demais é já, pois que toda a congregação é santa. Todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto. Estes versículos, para a nossa meditação de hoje, a nossa reflexão. E aqui, meus queridos irmãos, fala também a respeito de murmuração. Murmuração e também de pessoas que desejam ou que almejam o serviço de outro. Não se contenta com aquilo que Deus colocou sobre sua responsabilidade. Então, esse homem chamado Corá, ou Coré, ambos estão corretos, e com ele Abirão e Dotã, homens que administravam no tabernáculo. A Bíblia Sagrada diz isso, lá no versículo de número 9, que eles faziam isso, que trabalhavam no tabernáculo. Só que o que eles desejavam era a posição do sumo sacerdote de Arão. E ele ajuntou consigo uma quantidade bastante elevada, cerca de 250 homens, líderes, que começaram a mover um montim contra Moisés. Então eu fico imaginando como esse líder Moisés, ele sofreu para poder conduzir esse povo pelo deserto. Então eles questionavam agora esse sacerdócio de Arão. Mas não foi Moisés que colocou. Moisés apenas obedeceu uma ordem do Senhor nosso Deus. Então quem escolhe para a função do sacerdócio, ou do pastorado, ou do evangelista, do ministro da palavra de Deus, do presbítero, do diácono e assim por diante, quem escolhe é o Senhor e toca no coração do homem para que ele separe essas pessoas para o ministério. Quando o homem separa por si próprio, por questão de posição social, por questão de amizade, nunca dá certo. Dificilmente, não dá certo. Mas Arão foi escolhido porque o Senhor disse para Moisés que era para ser Arão. Então Moisés ficou
não gostou dessa atitude destes homens. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele, Moisés, manda chamar Dotã para que ele viesse até onde estava Moisés. É como se nos dias de hoje chamasse alguém nesta posição, nesta função, para ir até o gabinete do pastor para conversar sobre isso. Mas ele disse que não iria aonde estava Moisés. Já é também um desrespeito para com o líder. E a Bíblia Sagrada diz que Moisés orou ao Senhor e relatou tudo isso e disse para o povo: se esses fosse tirado da terra ou morresse por qualquer tipo que eles eram acostumados a ver ou presenciar, isso era normal. Mas se verdadeiramente Deus estivesse falando por Moisés, ou fosse com Moisés e Arão, Deus poderia fazer uma coisa nova com respeito a esta posição, desta rebelião destes homens. E a Bíblia Sagrada diz que Moisés mandou eles saírem, os que estavam com eles, e ficou só essas 3 famílias. Família de Corá, de Abirão e de Dotã. E os outros saíram, inclusive esses 250 líderes, e diz que quando Moisés estava terminando de tratar deste assunto, diz que a terra abriu-se como uma grande boca e tragou todos eles vivos. Coisa nova que o Senhor fez para mostrar, para fazer saber àquele povo que quem estava falando por Moisés e por Arão era o próprio Deus. Não era eles que tomavam suas decisões. Então, o Senhor também eliminou os 250 líderes. Mas no dia seguinte, a Bíblia Sagrada diz que toda a congregação estava murmurando novamente contra Moisés. E a Bíblia nos diz que essa murmuração trouxe também uma grande tragédia no meio daquele povo. Diz que no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós mataste o povo do Senhor. Ou seja, eles diziam que a causa, ou quem tinha matado aqueles que o Senhor tinha eliminado, foi Moisés e Arão. E não foi. Foi o próprio Deus que tomou esta posição. E o Senhor mandou uma praga sobre o povo no meio do arraial. E lá no versículo 46 deste capítulo 16, a Bíblia diz assim: e disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. O Senhor já tinha enviado uma praga, porque o Senhor tinha ficado indignado com a postura tomada novamente pelo povo contra o líder que ele tinha levantado. Arão foi fazer o que Moisés lhe pediu, e diz que Arão tomou
o incensário e foi para o meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, foram os que morreram por causa de Corá. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Tudo isso por causa de Corá. Então, eles trabalhavam no serviço do tabernáculo também. Mas tem pessoas que não ficam satisfeitas com aquilo que ele está fazendo e desejando fazer aquilo para que aquilo que ele não foi colocado para fazer. Que a função não é dele de fazer aquilo, é de outro, mas ele deseja aquilo também. Será que hoje é assim? Que é que você me diz, será que é dessa forma? Então, Deus é quem escolhe. Olha o que Paulo diz quando escreve a Tito, lá no capítulo 1, no versículo 5, ele diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que coloquem em ordem as coisas que ainda restam. Muitos com certeza passaram por lá e fizeram alguma coisa, mas Paulo, escrevendo essa carta pastoral ao jovem pastor Tito, ele diz: por esta causa te deixei em Creta, para pôr em ordem, ou colocar em ordem as coisas que ainda restam. Quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, lá no capítulo 3, o versículo 1 ao versículo 12, tem as qualificações para quem vai exercer o ministério pastoral. Está lá escrito. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Assim também como está escrito nesta carta também, nesta primeira carta, no capítulo 4, a partir do versículo 12 até o versículo 16. Então, que nós possamos entender que quando alguém está exercendo uma função, colocado ou separado por um líder temente a Deus, um líder que ora, um líder que busca a direção de Deus para essas atitudes ou para essas posições, para colocar estes homens ou estas mulheres nessas posições, quando ele vem sob a direção divina, tem tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Então, naquilo que você foi colocado, se é da direção de Deus, faça com alegria, faça com esmero, faça segundo a vontade de Deus, debaixo da obediência do Senhor e obedecendo o seu líder, respeitando as pessoas, que com certeza vai dar certo. Vai dar tudo certo. E Deus em Cristo te abençoe e te guarde, fique na paz do Senhor. Vamos orar? Querido Deus e Pai que está nos céus, eu quero te louvar e te agradecer mais uma vez por esta reflexão bíblica. Todos aqueles que irão acessar este canal, que irão ouvir esta palavra, sejam grandemente edificados para a glória do teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima, se assim Deus permitir. Curta, compartilhe,
Se inscreva neste canal e Deus te abençoe.